Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, no nosso culto gravado, o 17º domingo já de isolamento social, que nossa igreja adotou, com vistas a preservar vidas, a evitar contágio com o coronavírus. E Deus nos tem permitido maravilhosamente usar a tecnologia para mantermos-nos unidos, bem próximos. E hoje é um dia muito especial, apesar de vivermos esses momentos difíceis. Hoje é um dia muito especial. Na semana passada, no dia 9 de julho, na quinta-feira passada, nós presbiterianos comemoramos o dia do diácono e nós acrescentamos também da diaconisa, que nós, graças a Deus, ordenamos as mulheres a todos os ministérios. Pois bem, eu quero fazer um pouco alusão a esse dia e quero refletir sobre o diaconato a partir da leitura do texto sagrado. Eu peço que você acompanhe comigo aí o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 10, os versículos 35 até o 45. Dizem assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes a Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus abençoe a leitura, a compreensão da sua palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, e que ela possa fazer toda a diferença em nossa vida. Pois bem, esse é um texto bastante conhecido, um texto muito visitado, e hoje eu quero revisitar esse texto e buscar nele uma aplicação para essa data tão especial, tão importante para nós, que é o dia do diácono e da diaconisa. Jesus, um pouquinho antes, tinha falado com os seus discípulos acerca da subida até Jerusalém. Ele já tinha dito aos seus discípulos que o momento estava chegando e que o Filho de Deus seria entregue aos soldados romanos, seria morto e haveria de ser crucificado. Os discípulos que estavam ali com Jesus
eles imaginavam, tendo testemunhado todo o poder de Jesus, eles imaginavam duas coisas. Ou ele vai usar do seu poder e nada disso vai acontecer, e ele vai implantar o seu reino segundo a sua vontade, segundo a sua força, ou, se de fato acontecer tudo isso com ele, ele morrer, e no reino vindouro ele se estabelecer, vamos então fazer uma reserva de um lugar para nós. Na verdade, eu penso que os discípulos não acreditavam nessa segunda hipótese. Os discípulos, tendo testemunhado todos os milagres que Jesus fez, imaginavam, muito provavelmente, que Jesus estabeleceria o seu reino aqui mesmo, pela sua força, pelo seu poder, pela sua capacidade de mudar as coisas, como eles viram Jesus ressuscitar os mortos, viram Jesus curar os enfermos, viram Jesus libertar as pessoas de toda sorte de opressão. Então aquele Jesus forte provavelmente não seria derrotado por um exércitozinho romano ou pelos sacerdotes, ele mostraria a sua força. Imagino que, apostando nisso, já começaram então a fazer ali uma reserva de um lugar especial. Diz aqui o texto que Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e pediram que cada um se assentasse, um à sua direita, outro à sua esquerda, lugar de honra. Interessante que o texto de Mateus fala que a mãe deles é que pediu. Bem, a mãe deles pediu, mas eles ficaram caladinhos e consentiram. O texto de Marcos não fala da mãe deles, mas fala que eles pediram a Jesus. Jesus, então, perguntou a eles: olha, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e podem passar pelo batismo pelo qual eu serei batizado? De fogo, provação, sofrimento? Eles disseram sim. Ok, isso vocês podem até fazer. Jesus concordou. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, isso é para aqueles a quem está reservado. E certamente isso era um assunto do Pai, não era um assunto que se resolveria ali com Jesus. Pois bem, irmãos e irmãs, havia então os outros 10 discípulos, aqueles 10 ali mais próximos, eles se enciumaram e também ali já tinham uma certa disputa. Isso era disputa de poder, disputa de espaço. E os 10 se enciumaram contra aqueles 2, que já queriam cada um ter ali um lugar especial no novo reino que se estabeleceria. E Jesus, então, percebendo aquilo, falou: olha, os governantes, eles têm os seus governados, os seus súditos, e eles usam do poder, não é verdade? Como hoje no nosso país, temos aí os nossos governantes, temos as instituições que nos regem, que nos governam, que também nos protegem, temos aí as leis que nos protegem e ao mesmo tempo nos obrigam a cumprir certas determinações, temos aí todo um aparato que é instituído pelo Estado para fazer com que a sociedade viva com respeito, viva com dignidade. O Estado foi pensado no sentido de dar garantia, de proteger as pessoas. E Jesus falou: olha, os governantes têm lá os seus governados, eles dão ordens, e tem aqueles aos quais eles delegam também e exercem o poder em seu nome. Mas entre vós não será assim. Olha que coisa interessante. Jesus disse claramente: entre vós não será assim. Ou seja, Jesus diz para eles: no meu reino não será assim. Não vai ser um reino semelhante a esse reino daqui. Não será um reino em que eu serei o Todo-Poderoso, Supremo Comandante, e eu terei aqui algumas burocracias abaixo de mim e vou dividir com elas o poder e elas vão mandar e comandar e vão fazer e acontecer. Entre vós não será assim. Querer sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, lugar de honra, terá honra no meu reino aquele que servir. Terá honra no meu reino
aquele que for o menor de todos. Aqui eu quero chamar a atenção de você para esse termo. Entre vós não será assim, essa expressão. Entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Aquele que quiser ser de fato grande, seja o que vai ministrar aos demais. E depois ele mesmo fala de si próprio. Porque o Filho do Homem é aquele que dá a sua vida em favor dos demais. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Servir é uma palavra que encontra outros correlatos. No grego existe a palavra doulo, que é escravo. É ser escravo de uma missão, ser escravo de um propósito, é estar a serviço do nosso semelhante. Jesus tornou-se escravo do amor de Deus, por amor a nós. Jesus fez-se escravo por nós. Ele doou-se inteiramente por nós. Ele deu a sua vida por nós. A maior mostra de amor e de serviço que ele poderia dar foi dar a sua própria vida por nós, para que nós ganhássemos vida e vida em abundância. No reino dele não caberia jamais esse tipo de lugar de honra, esse tipo de lugar de demonstração de poder. E nós vemos esse convite dele: você quer ser grande? Seja o menor. Você quer ser grande? Seja o que serve. Nós temos dentro da igreja, da nossa igreja, do nosso sistema presbiteriano, 3 ordens ministeriais que são de suma importância: a ordem pastoral, a ordem presbiteral e a ordem diaconal. Nós sempre dizemos que entre elas não há hierarquia, mas há uma complementariedade de trabalhos e de propósitos. Cada uma exerce o seu papel, cada uma cumpre o papel que a palavra de Deus destinou a ela. Não há hierarquia no sentido de essa daqui é superior a essa ou aquela, mesmo porque o Senhor Jesus já disse: o maior é o que serve. E se for por essa ótica, o maior é o que serve. Logo, se quisermos ser alguma coisa no reino de Deus, todos temos que ser diáconos ou diaconisas. Se quisermos ser alguma coisa na presença de Deus, todos temos que servir aos nossos irmãos, e não somente aos nossos irmãos, servir ao mundo, porque é o mundo que clama, é o mundo que tem necessidade de Deus, é o mundo que tem necessidade de respostas. Nesse tempo em especial que nós estamos passando, o mundo clama e chora a presença de Deus, e nós somos diáconos e diaconisas de Deus, para servir o mundo, não para nos servir dele. Irmão e irmã, o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, ele relata, logo no começo, a instituição do diaconato na igreja de Jerusalém. E essa instituição foi no sentido de corrigir alguns problemas ali dentro da igreja. E os diáconos foram destinados a cuidar principalmente das viúvas, dos gregos, dos gentios, que se sentiram ali alijadas, discriminadas, colocadas de lado em relação às mulheres de origem judaica. E então esse serviço surgiu com o propósito de ministrar aos necessitados aquilo que estava faltando a eles, que era a comida, que era o pão cotidiano. A partir dali, o trabalho diaconal ele passou a incorporar outras e outras atividades. Nós não podemos jamais limitar, entender o trabalho diaconal
como um trabalho meramente do cuidado e do zelo com o patrimônio da igreja. É isso também, mas não é só isso. O trabalho mais especial, mais fundamental, mais importante dos diáconos e diaconisas é o exercício do amor cristão através da assistência ao necessitado, seja assistência espiritual, seja assistência material. E nós temos muitos e muitos exemplos de diáconos e diaconisas que foram verdadeiros servos, no sentido de colocar a sua vida e dedicação ao pé do outro. Nós temos muitos e muitos exemplos, mesmo na nossa segunda igreja, de homens e mulheres que dedicaram sua vida ao serviço da igreja, à assistência social, à assistência aos membros da igreja mais carentes, necessitados. Nós já tivemos diaconisa na nossa igreja que sempre relatava ao nosso pastor aquelas pessoas das quais ela sentia falta, que não estavam vindo à igreja. E aquilo era tão importante para subsidiar o pastor da igreja, para programar visita, para ligar para aquela pessoa, para dar uma assistência pastoral. Nós, pastores, é nosso dever maior, talvez, do que de todos os membros da igreja, de cuidar do rebanho da igreja. Mas não damos conta de fazer isso sozinhos. O reverendo Jorge, então, que é o pastor titular, ele não dá conta de fazer isso sozinho. Muitas vezes cometemos injustiça até, querendo cobrar do nosso pastor um papel de super-homem que ele não é. Nós mesmos cometemos o pecado de achar que o pastor tem que dar conta de tudo, principalmente o pastor titular, que é alguém que trabalha na igreja em tempo de dedicação integral. Nós podemos ser diáconos ajudando, servindo o nosso pastor titular e ajudando-o a pastorear, inclusive visitando os crentes com o nosso pastor. E não somente os crentes, visitando as pessoas que carecerem de visita e que baterem à porta da igreja, ou que a igreja for ao encontro delas. Não será assim entre vós. No reino de Deus, a lógica é outra. Não é a lógica do poder, não é a lógica do mando e da dominação. Na lógica do reino, o maior é o menor. E aí, o diácono é alguém que já está muito impregnado de uma missão de serviço, de cuidado. De Atos 6 até hoje, o trabalho do diaconato, ele foi enriquecido, ele foi aprimorado, ele ganhou outros e outros contornos, que vão além do cuidado patrimonial, que vão além da distribuição de uma cesta básica, mas ele é também um trabalho espiritual, é um trabalho de pastoreio, é um trabalho também suplementar ao trabalho dos pastores, em especial ao trabalho do pastor titular, no nosso caso, do reverendo Jorge. Ali, então, em Atos 6, nasceu o diaconato. E com o passar do tempo, esse diaconato, ele ganhou os contornos, ele ganhou as qualificações que ele tem hoje no nosso sistema presbiteriano. O maior é o que serve. E para finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, eu vejo, às vezes, algumas pessoas que imaginam que o diácono que está ali na porta é alguém que deve estar a serviço. Certo que está a serviço, mas muitas vezes a nossa relação com aquele irmão, com aquela irmã, não é uma relação fraterna de amor. Às vezes a gente pensa que eles são alguém que estão ali para nos servir na igreja, como talvez um empregado nos serve na nossa casa. Não é. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Diácono é mais do que alguém que abre, que fecha o templo. É mais do que alguém que prepara os elementos da Santa Ceia.
Pelo contrário, são os diáconos que entram com os elementos da Santa Ceia, para que os presbíteros sirvam os elementos, uma vez que forem abençoados e consagrados ao Pai pelos pastores. Então, está aí a perfeita integração entre essas três ordens. Um prepara, um ora, consagra e o outro distribui. E todos somos servos de um mesmo Deus. O nosso diácono, a nossa diaconisa, aquele irmão, aquela irmã que estão ali na porta da igreja, são nossos iguais, são nossos irmãos, são carta de apresentação da igreja, são a primeira pessoa que o visitante vê quando ele entra. E por isso, meus irmãos, eles merecem muito amor e muita honra. E nesses tempos em que somos todos tomados por medo, por ansiedade, por preocupação com essa pandemia, com já 17 domingos sem poder nos reunir, vivendo ainda muitas tensões e medos. Nesse tempo difícil, Deus espera que todos nós sejamos mais do que nunca diáconos e diaconisas, para aliviar a dor do que sofre, para consolar aquele que está carente de consolo, para levar palavra de amor àquele que estiver precisando, para visitar aquele que estiver enfermo, aquele ou aquela, para dar sempre uma palavra de amor, de esperança nesses tempos muito difíceis, que certamente nós o venceremos, porque sabemos que o Senhor é conosco. Seja sempre, o máximo que você puder, meu irmão e minha irmã, diácono, servo, não importa a quem você vai servir, importa que você seja servo para o engrandecimento do reino do nosso Deus. E assim o Senhor Jesus Cristo será louvado em nossas vidas. Feliz dia do diácono, feliz 9 de julho a todos os irmãos e irmãs da Junta Diaconal, e você também seja um diácono, seja uma diaconisa, sirva, porque o maior do reino de Deus é aquele que serve aos seus irmãos. A Cristo, nosso Senhor, a honra e a glória para sempre. Amém.